é castelo forte, mão, defesa e armamento. Bom dia, amigo, amiga, membro. Eu quero vir e te saudar com a passagem bíblica do Salmo 22, o versículo 29, que nos ensina: todos os orgulhosos se curvarão na sua presença e o adorarão todos os mortais, todos aqueles que um dia vão morrer. O Salmo relembra algo importantíssimo que nós estamos vivenciando nesse período de corona, que infelizmente muitos morrem. Esta doença nos mostrou que não existe uma idade certa para falecer. Crianças até as pessoas idosas, todas elas são seres mortais. Mais cedo ou mais tarde partem de uma forma ou de outra. Só que infelizmente esta doença acelerou todo o processo no qual nós estamos envolvidos de uma forma natural. Mas algo que o salmista também lembra, além do aspecto da morte, é justamente de ser humilde. Por isso ele fala: todos os orgulhosos se curvarão na sua presença. Quem se curva na presença de uma outra pessoa está mostrando reverência, está mostrando humildade. E nós percebemos o quanto isso falta. Há muitas pessoas que elas querem se colocar no lugar de Deus. Elas querem ser adoradas, elas querem ser reverenciadas, mas elas não agem com humildade. Por isso falam o que bem lhes entende, andam espalhando coisas que não faz sentido e ainda por cima, ao invés de auxiliar outras pessoas, estão lhes prejudicando. E sobre isso tudo, o que nós podemos perceber é o orgulho. É a soberba de não se informar do que é o certo, o que é errado, de não olhar para a palavra bíblica que nos relembra a importância de vir e salvar vidas, mas agir somente por conta própria, saindo espalhando aquilo que simplesmente brota da boca para fora. Pessoas que agem assim não têm humildade no coração, elas não sabem fazer uma reverência, elas não sabem se curvar diante do Senhor, diante da sua presença. Todos nós em nossas vidas precisamos cuidar muito com o orgulho próprio, para que sempre de novo possamos aprender algo com Deus. Pois a partir do momento que somos orgulhosos, soberbos, nós achamos que sabemos de tudo e deixamos de lado todo e qualquer conselho, toda e qualquer palavra, mesmo sendo ela bíblica. Nesse sentido, existe uma história fantástica. Nos tempos idos, no período em que o Brasil havia sido recém-descoberto, havia um imigrante alemão que veio para descobrir e se aventurar na América. Ele, por sua vez, havia um escravo e esse escravo havia fugido. E ele entrou mato adentro para recuperar aquele escravo. Ele estava furioso, pois afinal de contas ele era a sua propriedade. E no meio da sua caça sobre o escravo fujão, ele foi pego por uma tribo de índios canibais. A sua vida estava em perigo. E ele ficou um bom período vivendo e convivendo com os índios, aprendeu algumas palavras e em pouco tempo estava dominando o idioma. E no meio dessa situação toda, ele também começou a se voltar ainda mais a Deus. Ele abriu mão da sua soberba, do seu orgulho e orava. E no meio dessas situações de oração aconteceram certos fenômenos que assustaram os índios. E o alemão se aproveitou da oportunidade e disse que esse era o seu Deus, se vingando por aquilo que eles estavam tentando fazer em relação a ele. E assim ele sempre teve novas chances, oportunidades de viver ao lado dos índios. Tanto que ele já ia com eles caçar, já tinha uma esposa, estava dentro da família indígena. E um dia, ele junto com os índios capturaram um negro, um escravo fujão. Naquele momento, quando o alemão viu a oportunidade de novamente ter um escravo,
ele não o prendeu, ele não ficou com ele e não permitiu que os índios cometessem canibalismo com ele, mas pediu que eles o soltassem, pois assim como ele era um preso dentro da aldeia indígena, ele não mais queria ver uma outra pessoa ser presa, ser escrava. A partir daquele momento, ele abriu mão do seu orgulho e somente se curvava diante do Senhor, o adorava, pois ele percebeu que independente da cor ou da raça, todos são seres mortais e todos devem em liberdade vir e prestar culto ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que possamos continuar a viver em humildade e buscando no Senhor somente adoração e louvor. Que Ele nos guarde neste propósito. Amém.